Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu não vou trazer nenhum setup pronto aqui. A ideia hoje é discutir sobre como identificar se um ativo ele é bom ou não para operar tendência nele. Eu não vou trazer um método pronto, mas eu vou trazer algumas ideias e o objetivo é gerar insights, ideias que a gente pode estar aprimorando, pode estar desenvolvendo para fazer essa análise do ativo antes de começar as operações de seguir tendência naquele ativo. Será que é possível a gente fazer uma avaliação objetiva de um ativo para determinar se ele é um bom ou não seguidor de tendência? Como eu disse, eu quero trazer uma ideia aqui hoje para a gente discutir e desenvolver posteriormente, tá? São ideias aqui preliminares que eu comecei a olhar aqui e achei bastante interessante. Bom, então vamos lá. O que é uma tendência, né? Afinal de contas, o que é uma tendência no ativo? A tendência, basicamente, né, assim, numa linguagem bem leiga, é quando o ativo ele está se movimentando constantemente na mesma direção, seja para cima, seja para baixo. Mas você tem uma sequência ali de movimentos sempre na mesma direção, né? Não adianta ele fazer por exemplo, um dia de alta, um dia de baixo, um dia de alta, um dia de baixo, ele não vai sair do lugar, né? Então a gente precisa de uma sequência. Então eu fiquei pensando nesse conceito, né, de movimentos na mesma direção, e eu pensei, poxa, então nós precisamos de movimentos consecutivos, movimentos onde a gente tem, por exemplo, um dia de alta e o dia seguinte de alta também, né? Pelo menos 2 dias ali consecutivos na mesma direção. Será que nós temos mais ou menos movimentos na mesma direção em um ativo bom para se seguir tendência? Vamos chamar de um ativo que seja direcional, né? Obviamente, a gente vai ter essas sequências, né, de dias na mesma direção no número maior, né, do que dias de reversão, tá? Do que dias onde você tem um movimento em uma direção e movimentos em outra direção. Mas será que dá para a gente contar isso ou criar talvez um índice para medir isso, alguma coisa assim? Bom, eu fiquei pensando e eu cheguei na seguinte conclusão. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o gráfico do milho, tá? Milho futuro, gráfico diário. A gente tem aqui vários candles. Bom, eu queria saber o seguinte, será que nós temos muitos dias, muitos candles aqui no caso, né, candles diários, muitos dias na mesma direção? Olha só, aqui que a gente tem uma tendência forte, a gente teve vários dias aqui na mesma direção, aqui também, ó, vários dias consecutivos aqui, ó, na mesma direção, tá? Agora esses dias de consolidação, vou aumentar o zoom aqui, ó. Olha só, um dia de alta, outro de baixo, outro de alta, outro de baixo, tá? Sempre a gente tem uma tendência, a gente tem uma sequência de dias aqui na mesma direção. Bom, pensando nisso, né, a gente pode, por exemplo, levantar a hipótese, tá? E se eu contabilizasse isso, né? Se eu tenho mais dias a favor ou mais dias contras? Então, o que que eu pensei? Eu pensei o seguinte, vamos pegar esses dados aqui, então vamos trabalhar com ele. Eu posso clicar aqui com o direito, botão direito aqui na tela, e o Profit ele me dá essa opção aqui, ó, copiar para Excel. Então, eu vou clicar, ok? Ele está na memória, eu vou abrir aqui uma planilha em branco e eu vou colar aqui, ó, clico com o direito, colar, tá? Pronto, eu vou ajustar aqui a largura das colunas. Então eu tenho aqui os candles, né? Diário, eu tenho o mais recente aqui em cima, 23 de dezembro. Abertura máxima, mínima, fechamento, né? Os dados OHLC. E se eu for até a última linha, eu tenho 3.370 candles aqui representados na tabela. Para eu comparar se a direção desse candle ela é a mesma do dia anterior, eu tenho que saber qual que é a direção, né? Então esse candle aqui, esse dia aqui, ó, dia 23/12, tá? Como esse dia ainda não fechou, eu vou excluir ele, tá? Vou pegar só esse outro dia aqui. Aliás, eu não vou excluir para simplificar, vou considerar que já fechou o dia, porque senão depois eu vou ter que excluir mais um monte de coisa. Bom, eu tenho que saber para qual direção que foi nesse dia, tá? Se isso aqui foi um dia de alta ou de baixa. Então o que que eu posso fazer? Eu posso criar uma fórmula aqui, ó. Eu vou criar uma próxima coluna chamada direção, tá? Vou aumentar o zoom aqui, ó. Tá? Direção. Direção. E essa direção, eu quero saber se foi um dia de alta ou de baixa. Então vai ser igual. Vai ser igual o fechamento, tá? O fechamento
menos o fechamento do dia anterior. Eu quero saber se nesse dia eu tive uma alta ou uma baixa. Olha só, eu tive uma queda nesse dia, tá? O meu fechamento foi menor que o dia anterior. Aí eu seleciono essa célula aqui, tem um pontinho aqui, eu dou 2 cliques, ele já copia a fórmula para todas as células de baixo. Então esse dia aqui eu tive um dia de queda, caiu. Aqui eu tive um dia de alta. Aqui um dia de alta, alta, queda, tá? Então eu já tenho aqui a direção de todos os dias. Mas não basta saber a direção daquele dia, eu quero saber se no dia seguinte nós tivemos 2 dias ali de movimentação na mesma direção, tá? Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, que nome que eu dou aqui, ó, mesma direção. Mesma direção, aqui eu posso colocar uma fórmula. Posso colocar se, abre parênteses, vou fazer diferente. Antes de colocar a mesma direção, eu vou mudar isso daqui, tá? Eu vou colocar alta ou baixa, tá? Vou colocar aqui, ó, direção de novo. Vou colocar aqui, ó, sentido, tá? Se, porque aqui eu tenho vários números, trabalhar com esse monte de número aqui vai ficar complicado. Eu quero colocar tudo isso em 2 categorias apenas, para simplificar. Então, se a direção aqui, tá, for maior do que 0, então foi um dia de alta, né? Então, ele vai aparecer alta. Opa, alta. Se não, se for menor do que 0, então é um dia de baixa ou queda. Vou escrever queda. Pronto, queda. E aí eu arrasto a fórmula. Então já tenho aqui, ó. Aqui eu vou colocar variação. Variação, tá? Então, olha só, nesse dia aqui, eu tive uma queda, porque eu tive uma variação no preço, uma queda, tá? Diminuiu aqui, eu tive uma alta. Qual que é a vantagem de trabalhar com essa coluna? Porque agora eu só tenho 2 categorias, ou queda ou alta. Aqui embaixo eu tenho vários números diferentes, tá? Isso aqui já facilita para mim. Agora eu quero saber se o sentido é o mesmo do dia anterior. Então, eu posso colocar uma outra fórmula aqui. Se o sentido desse dia é igual ao sentido deste outro dia, que é o dia anterior, né? Eu tenho aqui dias consecutivos. Então, ele vai colocar para mim o número 1. Vamos dizer que eu ganhei um pontinho ali, tá? Se não, ele não vai colocar nada. Pronto. O que ele mostrou? Ele mostrou 0, eu não ganhei nada. Porque nesses 2 dias, um dia foi de alta, outro dia foi de queda, tá? Vou arrastar a fórmula. Olha só, ele vai marcar 1 sempre que eu tenho 2 dias consecutivos de alta ou de queda, 2 dias na mesma direção. Então aqui, ó, alta, alta de novo, ó, ele marcou um pontinho. Alta mais alta, mais um ponto. E os outros dias onde ficou alternando as direções, tudo 0. Bom, com isso aqui eu já consigo fazer algumas coisinhas, né? Eu posso, por exemplo, tentar descobrir se eu tenho mais dias na mesma direção ou mais dias em direções opostas, né? Nesse caso aqui eu estou falando dias porque eu peguei o gráfico diário, mas a gente pode usar o mesmo raciocínio para 60, para 30, para 1 minuto, tá? Para qualquer tempo gráfico. Então aqui, agora eu posso pesquisar se eu tenho mais candles na mesma direção ou mais candles que estão invertendo a direção. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que saber a quantidade de candles na mesma direção. Então, vou colocar aqui, ó, vou chamar de tendência, ok? O que é tendência? Tendência é quando eu tenho candles na mesma direção, indicando uma tendência. Então, eu vou contar todos os candles aqui que tem na mesma direção. Como eu já coloquei número 1, é só eu somar tudo isso, né? Então, isso aqui vai ser igual a soma dessa coluna inteira, da primeira até a última célula. Bom, então já tenho aqui, ó, 1838. Então, eu tive 1838 candles que seguiram a tendência do dia anterior, tá? Isso é muito ou pouco? Não sei, depende do total de candles que eu tive aqui na minha amostra. E eu vou calcular aqui, eu posso usar, por exemplo, conte-se. Não, conte-se não, usar continuum. Tá, usar essa equação aqui, ó, continuum, essa fórmula. Eu quero que conta todos, onde tiver número ele vai contar, independente se é 0 ou se é 1. Peguei toda a coluna, dou um Enter.
Então, olha só, aqui em tendência eu contei todos os candles na mesma direção do dia anterior. Total, eu contei todos os candles, independente da direção. Então, eu tive 1.838 candles na mesma direção do dia anterior, dentro de um total de 3.370. Eu posso calcular, então, o percentual. O percentual vai ser igual tendência dividido pelo total. Eu posso colocar aqui, ó, percentual, para já ficar formatado certinho. Olha só, era de se esperar, né? Se eu não tenho nenhuma informação sobre o ativo, né? Se é completamente aleatório aí a direção do candle, era de se esperar que metade dos dias ou metade dos candles, né, nós tivéssemos um movimento a favor do dia anterior, né? E a outra metade a gente tivesse um movimento contra, né? Porque se é aleatório, tem 50% de chance de ser um dia de alta ou ser um dia de baixa. Então ontem teve uma direção qualquer, seja alta ou baixa, no dia seguinte nós temos aí 50% de chance de ir para cima ou 50% de chance de ir para baixo. E colocando aqui um milho, que é um ativo aí bem conhecido por ser bom para seguir tendência, né? Um ativo bem direcional. Olha só, nós temos um percentual ligeiramente superior, tá, de dias de tendência, de dias na mesma direção. 55% dos candles do histórico, né? Esse histórico aqui vai até 2008. 2008 nós tivemos aqui mais ou menos 14 anos, né? 14 anos aí de histórico, de gráfico diário de milho, mais da metade deles foram na mesma direção do dia anterior. Bom, então parece que realmente tem uma leve tendência aí da direção do dia repetir o movimento do dia anterior. E se a gente pegar outros ativos para comparar? Vamos pegar, por exemplo, pegar aqui o mini índice. Tá? O mini índice, diferente do milho, é conhecido por ser difícil de seguir tendência no mini índice. Vamos repetir o mesmo procedimento. Eu vou clicar aqui com direito, copiar para o Excel. Eu volto aqui. Como eu sou um cara preguiçoso, eu não vou digitar isso tudo de novo, né? Eu vou fazer uma cópia disso. Então, clica aqui, copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok. Criou uma cópia. Para diferenciar, eu vou salvar o primeiro aqui como CCM, que é o código do milho. E esse segundo vai ser chamado de win. Tá? Então, tem um CCM win. E agora eu vou substituir os dados. Eu vou clicar aqui e vou colar, Ctrl V. Colei. Eu não sei se o número de linhas é o mesmo, então vou arrastar até lá embaixo para ver até onde colou. Tá, olha só, o número de linhas é bem maior, na verdade. Tá? É, bem maior. Então eu tenho que arrastar a fórmula mais para baixo também. Pronto. E aqui em cima eu tenho que somar tudo, porque não está somando tudo, né? Eu acrescentei mais linhas. Agora vai até 4.359. Vou arredondar para 4.500, ó. Até a linha 4.500. A tendência 4.500 no total. Pronto. Vejam que interessante, o índice, que é conhecido por realmente ser difícil seguir tendência nele, olha só, apenas 48%, né? Ficou abaixo dos 50% que era o esperado, ficou bem próximo, né? Na verdade, bem próximo, mas ficou abaixo. E é algo que já era esperado, né? Porque quem já trabalhou aí com seguidores de tendência sabe que o índice é um pouco mais difícil, bem mais difícil, na verdade, do que comparado com o milho, tá? Então, olha só, milho, 55% dos candles repetiram o movimento do dia anterior. No índice, 48%, caiu. Vamos brincar mais um pouquinho. Vamos pegar mais alguns outros ativos aqui, ó. Pegar o dólar. Como será que o dólar futuro se sai? Clico com direito, copiar para o Excel. Eu vou repetir minha planilha para não ter que fazer tudo de novo, mover para o final, criar uma cópia. Vou salvar aqui com WDO. Eu vou colar aqui os dados, Ctrl V. Vou acertar lá embaixo, no final. Tá, essas duas linhas aqui, elas são do índice, eu tenho que tirar elas. Pronto, aqui é a fórmula. Vou arrastar a fórmula aqui. Pronto. Então, olha só o que a gente teve no dólar, tá? O mesmo percentual do índice. Também o dólar no gráfico diário. Lembrando que a gente está analisando o gráfico diário,
tá? Se eu for aqui para o intraday ou para o semanal, por exemplo, muda tudo, tá? Eu tenho que pegar os novos dados e inserir aqui para ver, né? Não é porque um gráfico ele não é muito bom para se seguir tendência em um time frame que em outro time frame também vai ser ruim, não. Tá? Pode ser melhor em um do que em outro, tá? Então aqui estou analisando só o diário, mas a gente pode aplicar em outros tempos gráficos também. Então, o dólar, ele também apresentou o mesmo resultado, 48%. Então, a princípio, né, a maioria dos dias, eles apresentam uma movimentação que é oposta ao dia anterior. Vou pegar só mais um exemplo aqui. Pegar um papel, por exemplo, Uzi Minas. Uzi Minas geralmente é um bom seguidor de tendência. Copiar para o Excel. Siderúrgicas, em geral, né, elas têm um bom comportamento seguidor de tendência, um bom comportamento direcional. Vou fazer uma cópia aqui, tá? Vou renomear de novo para Usim 5 e vou colar os novos dados. Tenho que acertar lá o final. Ó, os Minas eu tenho muito mais dados. Tá? Então vou arrastar aqui a fórmula. Foi até 7.049. São muito mais dados. Vou colocar 8.000 aqui. 8.000. 8.000. Olha só, o Uzi Minas já está se apresentando como um ativo que ao longo de todo esse período, que vai desde 94, é um período longo, já está se mostrando como um ativo melhor para seguir tendência, tá? Não tão bom quanto o milho, que apresentou aqui um percentual de 55, mas bem melhor que índice e dólar, que apresentou 48, tá? Então, quer dizer que 53% dos candles eles seguem a mesma direção do dia anterior. Bom, baseado nisso aqui, a gente já começa a pensar outras coisas, né? A gente já começa a ter um monte de ideia, né? A primeira dúvida aqui que surgiu na minha cabeça foi: tá, mas esse número ele não deve ser constante no tempo. Esse número ele deve variar, né? Esse 53%. Porque tem períodos, a gente percebe isso muito bem, tem períodos que aquele ativo ele está mais tendencioso e tem períodos que ele tá ali meio que sem saber para onde vai, né? Não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, né? Então, será que a gente consegue medir isso também de uma forma objetiva? Bom, a gente pode fazer o mesmo cálculo, porém dentro de uma janela móvel, que analisa cada período especificamente. Eu vou voltar aqui, por exemplo, lá no milho, que ele tem menos dados, vai ficar mais fácil aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Tá, vou fazer o seguinte, eu vou afastar aqui, vou abrir um espaço, abrir mais aqui a planilha. E eu vou pegar isso daqui, vou fazer um Ctrl C, tá? E vou colar aqui em cima, ó. Opa, não é isso, ó. Ctrl C, Ctrl V. Tá, agora deu. Tendência total percentual, mas agora eu vou fazer dentro de uma janela móvel, tá? Isso aqui é total, no total dos dados. Eu quero fazer dentro de uma janela. Eu quero saber a tendência. E aqui a gente pode pegar várias janelas, tá? Vamos pegar uma janela de 30 dias, tá? Vai dar mais ou menos em um mês. São 30 dias úteis, então vai dar mais de um mês. Mas vamos considerar aqui um mês, tá? 30 dias aqui só para referência. Não estou dizendo que é melhor, que é pior. É só um exemplo. Então vou pegar ali lá da célula 2 até a célula 31. Olha só, estou usando a mesma fórmula aqui, só que em vez de pegar todos os dados, eu vou pegar só de 30 dias, os últimos 30 dias. Total a mesma coisa. Total da célula 2 até a 31. Tá, então olha só. Total, 30 candles. Quantos candles na mesma direção? Repetindo o movimento, repetindo a mesma direção do movimento anterior. 14 candles. Então o percentual dentro dos últimos 30 dias foi de 47. Agora eu completo para baixo. Então agora eu tenho todo o período até lá embaixo. Aqui eu vou fazer uma outra mudança. Porque olha só, lá no início não faz sentido eu comparar poucos dias. Eu tenho que comparar 30 dias para manter a fidelidade da média móvel. Então eu vou deletar aqui. Eu vou deletar os 30 primeiros dias, né? Opa, deletei mais. Tem que deletar só essas três aqui, ó.
A partir daqui eu tive 30 dias, então posso considerar só daqui para cima, porque eu preciso de 30 dias aqui para calcular a média móvel. Acontece que essa coluna aqui, ela tá cheia de números, é difícil analisar planilha, né? Uma tabela assim cheia de dados, né? É complicado. A gente tem um recurso que é o gráfico, né? O gráfico ajuda a gente a enxergar isso daqui melhor. Então, eu vou selecionar toda essa coluna percentual, que é uma janela móvel desse cálculo, e vou inserir aqui um gráfico. Vou pegar um gráfico de linha mesmo, tá? Bem simples aqui. E vou colocar isso no gráfico. E olha só o que a gente tem, tá? Vou ampliar esse gráfico aqui. Quem já tem assim já costuma mexer um pouco mais com dados, olha isso daqui, já consegue perceber que isso aqui parece muito uma série estacionária. Né? Parece muito uma série estacionária. Teríamos que fazer outros testes para ter certeza, mas de cara assim é praticamente certo que é uma série estacionária. E a gente percebe que tem períodos, olha só, aqui nós tivemos 80%, aqui nós chegamos a 90%. Imagina, 90% dos candles desse período de 30 dias foram na mesma direção. Enquanto a gente tem uns períodos bem ruins, tá? Uns períodos aqui que chegaram, ó, 23%, olha aqui, 23%, uns períodos bem baixos, tá? Lembrando que aqui, como o dado mais recente está no início, esse gráfico aqui, se a gente for olhar do ponto de vista do tempo, ele está invertido, né? Dá para a gente trabalhar, mudar a ordem aqui, mas vai dar um trabalhinho e eu quero simplificar esse negócio, tá? Então, os dados mais recentes, eles estão do lado esquerdo aqui, tá? Aqui são os dados mais antigos. A gente consegue até ver o período de consolidação ali no milho, no gráfico diário, que a gente teve alguns meses atrás. Mais ou menos na metade agora de 2022, tá? Olha só, ele chegou lá embaixo, chegou a 27%. Apenas 27% dos candles estavam se movimentando na mesma direção. Todos os outros estavam em direção oposta. Um dia era para cima, outro para baixo, outro para cima, outro para baixo, e não saía do lugar, tá? Então, com isso daqui, gente, isso aqui já dá um monte de insight, né? Será que a gente pode, por exemplo, operar somente quando esse indicador, porque no final das contas isso aqui é um indicador, né? Será que a gente poderia operar tendências e entrar em tendências apenas quando esse indicador estivesse acima da sua média móvel ou acima do nível de 50? Eu posso travar os 50, posso travar uma média móvel dele aqui, ou uma média total mesmo, com todos os dados, e quando o indicador estiver acima, eu opero. Quando estiver abaixo, eu não opero tendência, tá? Eu procuro operações de reversão à média, por exemplo. Ou eu poderia também apostar na reversão à média desse indicador, porque já que é uma série estacionária, né, isso aqui muito provavelmente vai retornar à média. Então, quando estiver lá embaixo, quando o indicador estiver nas suas mínimas, talvez seja o melhor momento de começar a operar tendência, porque ele já passou muito tempo ali sem candles na mesma direção. Agora que vai vir um melhor período, tá? Tanto que a gente consegue. Olha só como é que esse indicador ele é interessante. Se a gente pegar aqui os últimos dias, ó, o indicador está 47, 50, 47, 47. Olha, os 5 últimos dias ele está abaixo de 50, exceto aqui o dia 22, tá? E se a gente olhar o gráfico, é o milho, né? CCM. Ó, vou ampliar. Olha só o que está acontecendo aqui com o milho. Olha a consolidação. Tá vendo? E ele estava bem alto. Olha só, chegou a 67 aqui, ó, dia 5 de dezembro. Ó, todo esse período aqui, ó, como é que ele estava. Ó, tava bem alto aqui o valor, ó. Tudo acima de 60, com a máxima em 5 de dezembro. Onde que foi 5 de dezembro aqui? Foi esse candle aqui, ó. Ele analisou os últimos 30 dias. Olha o histórico que a gente tem. Tá? Um movimento forte aqui de queda, outro movimento aqui de alta, outro movimento de queda, pelo menos 3 pernas aqui de tendência, ó, com vários candles de queda consecutivo, de alta e de queda consecutivo. Então, de fato, ele está mostrando isso para a gente, ó, chegou a 67% dos candles. Depois o número foi caindo, caindo, até chegar em 47. Esse final aqui está bem ruinzinho, caiu de 50, que foi realmente quando deu essa consolidação. Então, a gente está vendo tudo isso, né? É uma forma indireta de se medir tendência utilizando essa planilha, tá? Ó, 47%, caiu bastante, a gente consegue enxergar isso e consegue enxergar no gráfico. E a gente vê aqui, ó, caindo, ó, chegou lá em cima em 67, depois caiu e está caindo. Agora está bem próximo de 50, né?
bem meio a meio. Enfim, isso aqui é só uma ideia inicial, dá pra gente fazer muita coisa, desenvolver bastante essa ideia. Por exemplo, eu considerei aqui na planilha, eu simplifiquei bastante, né, gente? Eu considerei apenas se foi no sentido de alta ou queda, a movimentação do dia, tá? Mas vocês devem concordar comigo que uma alta, por exemplo, pega esses dois números aqui, ó. Uma alta de 0,05 não é uma alta de 0,1. Tá? São duas altas bem diferentes, né? Essa outra alta aqui, ela é o dobro do tamanho da primeira, tá? E se eu pego, por exemplo, essa daqui de 21, essa aqui de 3, ó, pegar uma de 3 com outra de 0,05 é uma alta 6 vezes maior. E eu não estou considerando isso. Em outras palavras, eu não estou considerando o tamanho do candle. Tá? Eu não estou considerando. Porque a gente pode ter uma tendência, por exemplo, de candles que vão em direções contrárias, porém, todos os candles de alta são grandes e os candles de queda são pequenos. Mesmo sendo em direções opostas, eu tenho uma tendência ali. Tá? Então, se eu levo em consideração o tamanho do candle, então eu posso, ao invés de trabalhar com 0,1, eu posso ponderar esse 0,1 pelo tamanho do candle e fazer um cálculo. Tá? Por exemplo, criar um outro gráfico que vai ser ainda mais preciso com respeito à tendência do preço. Enfim, estou só divagando aqui, tá? Algumas das coisas que a gente pode fazer. Posso trabalhar aqui com regiões dentro desse gráfico, regiões melhor para trabalhar um tipo de estratégia, trabalhar outro tipo de estratégia. Então, assim, quando a gente quer tirar ali um lucro do mercado, a gente tem que pensar um pouco fora da caixinha, sair um pouco daquelas coisas mais batidas que todo mundo faz, até porque é difícil a gente encontrar alguma ineficiência de mercado em situações que todo mundo já conhece, todo mundo já está explorando aquilo, né? A gente tentar extrair alguma coisa ali fica mais difícil. Mas quando a gente pensa um pouquinho além, né? Quando a gente começa a desenvolver umas ideias um pouco mais incomuns, isso pode trazer um ganho muito bom para o nosso operacional. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Deixe nos comentários também o que vocês acharam, alguma ideia nova para fazer, para aplicar aqui em cima dessa ideia, ou se vocês já fizeram algum tipo de teste parecido, deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. E não esqueça também, tem várias outras ideias como essa numa playlist só de estudos que tem aqui no canal. Então, se você gostou deste tema, dessa ideia que eu apresentei aqui, com certeza você vai gostar também das outras que eu já apresentei aqui no canal. E, aproveitando o ensejo, gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal e sucesso no mercado financeiro. Muito obrigado e até mais.